Pai, nós te agradecemos nessa tarde pela tua presença, pelo teu amor, e te pedimos que teu Espírito possa nos guiar nessa tarde, em tudo que vamos fazer aqui, que o Senhor possa trazer sobre nós tua presença, teu amor, ministrando os nossos corações. Nos colocamos aqui em tua presença, te pedimos que o Senhor possa fazer toda a tua vontade e glorificar o nome de Jesus nessa tarde. Amém. Ok? Primeira área que nós vamos tratar é a questão da paternidade divina. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Eu tenho 30 minutos apenas para falar com vocês. Então eu vou usar 15 minutos em cada. Amém? Um texto conhecido de todos, que diz assim, Mateus 6:9, Jesus diz assim: portanto vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus. Amém? A gente para por aí. Essa questão da paternidade divina é algo que eu gosto muito de falar, algo que me apaixona, porque é um fundamento da fé. E como fundamento da fé, muda muita coisa na nossa vida, a forma como nós nos relacionamos com Deus. Eu sempre que começo essa ministração, eu começo dizendo que a forma como você vê Deus depende muito de como Ele foi apresentado para você. Eu não sei como te apresentaram Deus. E na maioria das vezes, Deus nos é apresentado, não é nem na igreja, não é nem religiosamente. Deus é apresentado no contexto da família, da casa. E na maioria dos casos, Deus é apresentado como muita coisa, menos como Pai. Então, geralmente é assim, quando a gente é criança, como é que Deus é nos apresentado pela nossa família? Pelos pais. Você faz alguma coisa errada e o pai ou a mãe diz assim: olha, papai do céu briga ou castiga. Então a primeira referência que a pessoa tem de Deus é de quê? Um Deus que castiga. Tem uma historinha que eu gosto de contar quando eu falo disso, que é do garotinho que a mãe fazia doces para casamento. A mãe fazia doce, salgado, e ele gostava de pegar uns escondidos. Aí a mãe não tinha jeito de parar esse menino. Volta e meia faltava um doce, contava 100, tinha 99. Aí um dia ela disse para mim: olha, você não pegue não, porque papai do céu briga. E aí quando foi um dia, a mãe vacilou, ele pegou, e esse menino tinha um medo terrível de trovão, relâmpago. Quando foi mais ou menos às 10 horas da noite, meu irmão, trovão, relâmpago, e ele tremendo e chorando, chegou assim na janela, olhou para o céu e falou: mas Deus, tudo isso por causa de 2 coxinhas. Então assim, ele estava acreditando verdadeiramente que era Deus irado, porque ele tinha pego 2 coxinhas escondidas. Então a forma como nós vemos Deus vai definir todo o nosso relacionamento com Deus. E ninguém nos apresenta Deus da forma correta, a não ser Jesus. O Deus do Antigo Testamento, e quando eu falo Deus do Antigo Testamento, fazendo referência à forma como Deus era percebido no Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento, ele é o Deus percebido, ele não é o Deus revelado. Então cada profeta, cada patriarca apresenta Deus de uma ótica. De que ótica? Da ótica do relacionamento dele com Deus. Então ninguém traz uma percepção exata de quem é Deus, só Jesus. Hebreus 1:3 diz que ele é a expressão exata da glória de Deus. Mas, por exemplo, se você perguntasse para Moisés: Moisés, quem é Deus? Ele ia dizer: Deus é isso, isso e isso. Josué já ia falar diferente, ia falar do mesmo Deus, mas com características diferentes. Vou dar um exemplo mais fácil. Se perguntasse para Davi: Davi, quem é Deus? Ele é o Senhor que me faz vencer todas as batalhas. Aí se você perguntasse para o filho: Salomão, quem é Deus? Ele é o Deus que me dá sabedoria para não lutar nenhuma batalha. Para Davi ele era o Deus da guerra, para Salomão ele era o Deus da sabedoria. Então o Deus que se revela no Antigo Testamento é o Deus percebido, não é o Deus revelado. E quando Jesus vem, o primeiro desafio é revelar Deus da forma que de fato Deus é. E quem é Deus?
Deus é o nosso Abba. A palavra que Jesus usava para se direcionar a Deus é a palavra Abba. Agora, sabe o que é mais fascinante na palavra Abba? É quando você vai estudar o grego, você descobre que a palavra Abba, ela não é só papai ou paizinho, como a gente costuma ouvir. A criança que falava Abba, era a primeira forma de tratamento da criança para com o pai. Para nós, traduzirmos talvez da forma mais correta, seria quando a criança começa a falar papai. Quem lembra como é? Quando seu filho começou a falar papai, ele falava papai exatamente? Ele falava papá, não era assim? Papá, papá. Então, Abba, na verdade, seria esse balbuciar da criança. Só que a criança que fala papá, se você perguntar para ela, né, quando Cícero era novinho lá, perguntar assim: Cícero, como é o nome do seu pai? Ele não ia saber responder. Perguntar: Cícero, como é o nome da sua mãe? Ele não ia saber responder. Cícero, seu pai tem quantos anos? Ele não ia saber falar. Mas na hora que ele estava chorando, o colo do pai e o colo da mãe era o lugar que ele ficava quieto. Porque ele não conhecia o pai racionalmente, ele conhecia o pai emocionalmente. A religião tem uma capacidade destruidora de nos estragar. A gente chega na igreja e começa a ter um relacionamento com Deus baseado na emoção, em conhecer Deus de forma calorosa. Aí às vezes a gente começa a conhecer Deus, começa a estudar sobre Deus, daqui a pouco você sabe tudo sobre Deus, mas não tem mais um relacionamento de afetividade com Ele, de paternidade. Sabe dizer quem é Deus, os nomes redentivos, o que é teocracia, o que é tudo relacionado a Deus, mas não tem mais aquele relacionamento que Deus está buscando. Deus não quer que você saiba explicar quem Ele é, Ele quer ter um relacionamento com você, porque você o ama e porque você o reconhece como Pai. É a diferença entre o oceanógrafo e o pescador. Tem uma historinha que eu gosto muito, que um amigo conta, diz que o garotinho foi no mar pela primeira vez, quando ele voltou, cheio de emoção, ele pulou no colo do pescador e disse assim: eu vi o mar. E o pescador disse assim: eu sei, eu também já vi. Mas o oceanógrafo estava perto e disse: viu o mar? Se ele soubesse o que é o mar é uma dimensão extensa, de não sei quantas. Então ele quer trazer uma explicação categórica que não justifica a emoção do relacionamento. Os salmos são o relacionamento de Davi, dos profetas, dos homens de Deus com Deus, e a maioria deles é cheio de afetos em relação a Deus. Então, a forma como Deus é apresentado para nós justifica muito a nossa relação. Às vezes Deus é apresentado como um patrão, como um chefe, como um juiz, mas Deus quer se relacionar com você como um pai. Ele quer que você entenda que Ele escolheu você para ser filho dele. Amém? Só tem duas formas de se tornar filho na vida: ou pela geração ou pela adoção. Em nenhuma das formas o filho participa da escolha. Nenhuma. Se você é gerado, a vontade é do pai. Se você é adotado, a vontade é do pai. Quando Deus resolveu te adotar ou te gerar, Ele fez isso por escolha própria. O que eu posso fazer agora? Aceitar essa paternidade. Então muitas pessoas não conseguem entender esse ponto, e muita gente tem um relacionamento com Deus muito distante, porque ele atribui a Deus responsabilidades que Deus não tem. Eu conheço gente, por exemplo, assim: eu não consigo ter um relacionamento de paternidade com Deus porque eu tive um pai muito ruim, então eu não consigo ver Deus como pai. Isso é relativo. Eu conheço gente que é o contrário, que depois que descobriu que Deus é pai, aí é que quis ter Deus como pai, porque teve um pai ruim. Então tem gente que usa esse argumento, e eu quero destruir esse argumento dizendo algo muito simples: você poderia ter o melhor pai do mundo, ele não chegaria nem perto do que é Deus como pai. Ele não seria nem 1% do que Deus é como pai. A paternidade de Deus não está atrelada a um conhecimento aqui. A paternidade de Deus está atrelada à revelação de Jesus, de quem Deus é. Então, o grande desejo de Deus é que você entenda que você foi criado para se relacionar com Ele como filho.
Amém? Entender isso talvez você nunca consiga, mas aceitar você pode. Eu aceito a tua paternidade. Então a igreja, ela mostra muito Deus de forma ilusória, de uma forma muito distante, mas Deus, ele é teu pai, e existem certos privilégios que só os filhos têm. Existem alguns privilégios que só os filhos, na sua casa é assim, sim ou não? Tem privilégios na sua casa que só seus filhos têm, porque eles são filhos. Com Deus não é diferente. Quando Jesus falou de adoração, vou falar de um privilégio de adoração que só os filhos têm, amém? Quando Jesus falou de adoração, ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão a quem? Adorarão a Deus? Ele falou que adorarão a quem? Ao Pai, em espírito e em verdade. Se você for estudar as classes de adoradores que tem na Bíblia, você vai encontrar várias classes de adoradores. Você vai encontrar uma classe de adoradores chamada arcanjos. Você vai encontrar uma classe de adoradores chamada serafins, querubins, 24 anciões, 4 seres viventes. São as classes de adoradores que você vai encontrar na Bíblia. Quando você chega no livro de Isaías capítulo 6, a Bíblia fala dos serafins, que adoravam a Deus diante do trono, e eles tinham um cântico que é deles. O cântico dos serafins é: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A gente até canta esse cântico, mas o cântico é deles. Canta no céu isso aí, diante do trono. Quando você chega no livro de Ezequiel e você chega lá em Apocalipse, tem o cântico dos querubins. O cântico dos querubins é muito parecido com o cântico dos serafins, mas o cântico dos querubins é: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Esse é o cântico dos querubins. Aí você chega lá e você encontra o cântico dos 24 anciãos, e eles cantam dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber sabedoria, riqueza, honra, glória, força e poder, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus todos os povos, tribos, línguas e nações, e eles reinarão para sempre. Mas você observou que nesses cânticos desses seres aí, dos querubins, dos serafins, dos 24 anciãos, você observou que nenhum desses cânticos tem a palavra Pai? Observou isso? Sabe por quê? Porque os únicos que podem chegar diante do trono e dizer assim: Abba, Pai, eu te amo, foram os que foram comprados pela semente do Filho, foram aqueles que foram feitos filhos de Deus. Esse é um privilégio que só eu e você tem. Nem Miguel, nem Gabriel, nem arcanjo, nem querubim. Não, Deus não queria uma adoração de anjos e arcanjos, Ele já tem isso. Se tem uma coisa que Deus tem na eternidade, sabe o que é? Adoração. Mas a adoração de filhos ainda está aqui na terra. Então, ver Deus como Pai muda a minha forma de se relacionar com Ele. Primeiro, eu entendo que eu não preciso fazer nada para Ele me aceitar. Quem escolheu foi quem? Ele. Segundo, eu sou livre para adorá-lo como Pai. Ele é meu Abba, o meu Pai. Então nós precisamos entender isso. E aí, já fazendo um link com a questão da paternidade biológica, que eu só tenho meia hora, muitas pessoas foram danificadas na sua paternidade biológica. Eu falei aqui na sala de sexualidade que a paternidade é uma das maiores causas dos distúrbios sexuais. E infelizmente não existe um curso para ser pai. Não existe um curso, né? O cara vai casar e diz: ó, você vai fazer um curso aqui para ser pai. Poderia haver, mas não há. Infelizmente a gente comete muitos erros até sem querer. Eu, por exemplo, quando olho hoje meus primeiros dias de pai, poxa, tem muita coisa que hoje eu não faria, que eu fiz que eu não faria hoje. E não dá mais para voltar atrás. E os filhos às vezes ficam marcados por isso. Tem muitas pessoas que não entendem que a paternidade é um sinal de conversão a Deus. No livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 6, o Senhor diz assim: eu converterei o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
O que Deus está dizendo? Que todas as vezes que há um desajuste na paternidade, a maldição se estabelece. Por isso, o princípio da paternidade, ele é poderoso. A pessoa que mais honra o princípio da paternidade na Bíblia, depois de Jesus, é José. José é o cara. José só chegou aonde ele chegou porque ele sabia honrar o seu pai. Todos os lugares que José servia e trabalhava, ele tratava os seus patrões como pai. A gente costuma dizer que José se tornou governador do Egito, né? Mas governador do Egito era a coisa mais baixa que ele era. Quando você vai ler Gênesis 45:8, o texto diz que José se tornou o pai de Faraó. O pai. Pode conferir na sua Bíblia. Gênesis 45, versículo 8. Ele sonhou, você conhece os sonhos. Primeiro sonho, 11 estrelas, ou 11 feixes se dobram diante dele, que representam os irmãos. Segundo sonho, o sol e a lua e 11 estrelas se prostram. Quando ele conta o sonho, os irmãos dizem: quer dizer que nós vamos nos prostrar diante de você junto com o nosso pai? Quando ele conta para o pai, a Bíblia diz que Jacó guarda isso no coração. E muitos pregadores dizem, né, que o pai, o sol e a lua era o pai e a mãe, e não era, nunca foi. Primeiro porque a mãe dele morre quando Benjamim nasce, então o sonho já não tinha mais como se cumprir. Segundo, que Deus nunca vai colocar um filho como autoridade sobre um pai. O pai sempre é pai, irmão. Pai é direito dado por Deus. Não importa quem ele foi, ele é o pai. Não prestou e coisa e tal, mas é o tronco que te gerou. Você é fruto dessa árvore. A semente que te gerou veio dali. Então, Deus nunca iria colocar Jacó para se dobrar diante de José. Nunca, Deus não faria isso. Pelo contrário, o único filho que leva os filhos para Jacó abençoar é José. E quando ele leva, o primeiro filho que ele coloca para Jacó abençoar é Manassés, que é o mais velho. Jacó tira a mão de Manassés, porque você sabe o que significa o nome Manassés? Quem lembra? Hoje eu me esqueço da casa de meu pai. Era o que significava Manassés. Se Jacó abençoasse Manassés, ele estaria legitimando a revolta de José no tempo da dor. Por causa do nome, ele disse: não, vem Efraim. E quando ele colocou o nome do filho Manassés, foi quando ele chegou ao trono e ele achou: agora eu vou viver, não vou precisar mais voltar e consertar nada lá atrás. Então Deus abençoa Efraim através de Jacó, e os dois passam a herdar com as 12 tribos. Eu sempre digo que a atitude de reconhecimento de honra ao pai naquele momento deu aos dois filhos de José o direito de reinar com as 12 tribos de Jacó. Mas quando você lê Gênesis 45, versículo 3, que José revela-se como filho aos seus irmãos, que ele se revela, ele começa a chorar, gritando, dizendo: cadê meu pai? Onde está meu pai? A primeira pergunta dele é essa. A Bíblia diz que o choro é tão alto que toda a casa de Faraó ouve. Faraó não morava num barraco, Faraó morava num palácio. Então ele chorou alto. Aí quando você vai ler nos textos seguintes, Gênesis 45, versículo 8, vamos ler esse texto? Gênesis 45, 8. Diz assim o texto: assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Como ele honrou o pai, Deus colocou ele na posição de pai na nação. Então não importa como foi seu relacionamento com seu pai, como ele errou, ele fez, ele aconteceu, o princípio divino é que você estabeleça honra, porque a gente só dá aquilo que a gente recebeu, e talvez seu pai só te deu aquilo que ele recebeu. Quando eu me converti, eu nunca tive problema com meu pai, o homem. Eu sempre tive problema com minha mãe. Minha mãe era a minha grande crise. E quando eu me converti, com um mês de crente, a primeira coisa que eu fiz foi perdoar minha mãe. Quando eu perdoei ela, Deus restaurou nosso relacionamento.
Hoje é lindo, tudo maravilhoso. Mas quando eu perdoei ela, uma menina que me falou sobre perdão, ela disse assim: olha, você precisa entender que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E quem tem Jesus agora é você, não é ela. Então é você que tem que dar Jesus. E a melhor forma de você dar a Jesus é perdoando ela. E eu fiz isso. Nunca me arrependi, porque hoje eu colho os frutos dessa escolha. Então, nosso relacionamento com o pai biológico, não importa quem ele foi, talvez não dê para voltar para consertar, porque já morreu, mas tem que liberar o perdão. Precisa. Por quê? Porque eu já fui perdoado por Deus. Ele me perdoou. É o princípio. Então, liberar esse perdão vai liberar no meu coração a disponibilidade para também ser um pai abençoador de outras pessoas. Amém? O resumo é simples. Se você consegue se relacionar com Deus como pai, você vai ter facilidade de liberar perdão sobre as pessoas. Porque Deus te aceitou sem impor condição nenhuma. Ele te aceitou. E Ele disse: vem. E você veio. E Ele te abraçou, Ele te aceitou. E hoje você tem que liberar essa mesma graça, essa mesma misericórdia sobre a vida de outras pessoas. Amém? Então, resumindo, para a gente passar para o Roy, o que é paternidade espiritual? O que é ver Deus como pai? É entender que quem escolheu ser meu pai foi Ele, não foi eu. Amém? Aceite de fato. Aceite de fato. Tem uma história que, quando eu falo disso, eu lembro que é uma história verdadeira, de um pedagogo brasileiro. Ele fez um filme, esqueci o nome do filme, filme bem interessante. Eu vi uma entrevista dele no Jô Soares, há muitos anos atrás. E esse homem, ele vivia nas ruas, e uma mulher da França resolveu adotar ele, tirar ele da FEBEM, cuidar dele. Só que ele continuava se comportando como um trombadinha. E ela amando ele, indo buscar ele na rua, onde ela estava, onde ele estava, ela ia buscar, ela ia lá, amava, cuidava dele. Aí um dia ela estava traçando os trâmites para ir embora do país. Só que ela ia levar ele, só que na cabeça dele, quando ele viu os papéis, ele achou que ela ia abandonar ele. Aí ela saiu para resolver algumas coisas, ele abriu as torneiras todas do apartamento. Quando ela chegou no apartamento, o apartamento dela estava alagado, inteiro, tudo perdido, os móveis, telefone, TV, tudo. E aí ela foi até ele estava no quarto assim chorando, né, porque ele já tinha se arrependido da besteira que tinha feito. E aí ela chegou e falou: o que você fez? Ele aí começou a expressar a revolta dela: você vai embora, você vai me abandonar. Começou a xingar ela, querer agredir ela. Você me enganou, e coisa tal. E aí, né, quando eu assisti essa entrevista, eu chorei muito. Depois assisti o filme, achei muito lindo. Ela pega no rosto dele assim, né, segura ele e diz assim: seu negrinho safado. Ela pensa, aí ele conta na entrevista que ele estava disposto já a apanhar. O que ela fizesse, ele ia aceitar, porque ele sabia que ele tinha feito uma cagada muito grande de ter jogado água no apartamento inteiro. Aí ela pega no rosto dele e diz assim, com os olhos cheios de lágrimas, chorando, e diz: seu negrinho safado, o que eu preciso fazer para provar que eu te amo? O que eu preciso fazer? E abraça ele e começa a chorar. Mas você ia embora, mas eu vou levar você comigo, você vai morar comigo. E ele foi morar na França, lá ele se formou, fez pós-graduação, voltou para o Brasil, hoje ele tem um orfanato. Então aquele garoto, ele é como muitos de nós. Deus às vezes tem que ficar provando todo dia que Ele nos ama. Não existe maior prova de amor do que a cruz. A cruz é a maior prova de que Ele ama você. O maior ato de amor é a cruz. A entrega de Jesus é o maior ato de amor. Eu acho interessante as pessoas dizem: Deus, se o Senhor me ama, então me dá um sinal. Tem algum sinal maior que a cruz? Não tem, queridos. Então, se você quer que a sua relação com Deus mude, olha para trás, olha para a cruz. Olha para o que Ele fez por você. A Bíblia diz, Paulo falando em Romanos: aquele que nem mesmo seu próprio filho negou, não nos dará com Ele todas as coisas. Então, a questão de paternidade entre você e Deus, no que depende de Deus, já está resolvido. A questão é: você quer viver esse relacionamento de filho com Ele? Quero. É simples. É por amor e graça.
Com seu pai, não sei como foi a sua relação, se foi boa, se foi ruim. Como eu já falei, o meu problema foi com a minha mãe e hoje está resolvido. A gente tem um relacionamento lindo. Meu pai sempre foi um cara gente boa, meu amigo até hoje. A gente brinca, parece dois meninos, até hoje. Mas minha mãe era a figura que me destruiu. E foi a figura que hoje eu tenho o maior respeito. Eu poderia ter dificuldade a resistir, a me submeter a pessoas com autoridade feminina, mas eu tenho grandes líderes que são mulheres. Eu trabalhei com grandes líderes da minha vida que eram mulheres. E não tinha problema porque meu coração estava curado. Então que você se abra para a cura, em nome de Jesus. Amém? Eu vou passar para o apóstolo Roy. Ele vai falar sobre paternidade ministerial. Todos nós precisamos de um pai espiritual. Todos nós precisamos. Por quê? Porque isso facilita a nossa caminhada. Essa paternidade espiritual ela não pode ser imposta, ela não pode ser obrigatória, ela não pode ser legalista, ela não pode ser paternalismo. Existe uma diferença entre paternidade e paternalismo. No paternalismo, o pai quer que você enrique ele. Na paternidade, o pai deixa herança para os filhos. No paternalismo, o pai cobra a honra só dele. Na paternidade, o pai honra o filho. Então a gente precisa entender isso, o que é paternidade, o que é paternalismo. No paternalismo, você tem que fazer eu crescer. Na paternidade, eu vou fazer você crescer, porque eu sou seu pai. E quando você crescer e ficar maior que eu não vou ficar triste, eu vou ficar alegre. Porque eu tenho certeza que Paulo e Nancy querem que Cícero chegue mais longe do que eles chegaram. E se um dia Cícero se tornar um homem muito mais rico do que Paulo, Paulo com certeza vai olhar para ele e vai ficar feliz. Muito mais nobre, muito mais tudo, porque o pai não sente isso. Agora, aquela pessoa que é paternalista, ele tenta podar você, porque ele não quer que você cresça. Paternalismo destrói, paternidade constrói. Paternalismo aprisiona, paternidade liberta. Nós não podemos ser uma igreja paternalista, nós temos que ser uma igreja que tenha paternidade. Amém? O apóstolo Roy vai falar sobre isso. Antes dele falar, só quero contar um testemunho em relação a ele que reflete muito isso. Eu deixei ele para falar sobre isso porque eu conheço o Roy há algum tempo e é um exemplo de pai. Sempre de que eu olho para ele, eu vejo um paizão assim. Mas eu me lembro de uma experiência que marcou muito essa questão da paternidade ministerial. Foi quando eu o conheci no Rio de Janeiro e ele veio pregar num congresso onde ele tinha sido anunciado como preletor principal. E na época ele trouxe um filho ministerial dele chamado Ralph. E o Roy pegou a primeira noite e foi muito bom a palavra. Mas na segunda noite o Ralph deu um show de Bíblia. Gente, foi uma mensagem que sacudiu os pastores. Quando foi na terceira noite, na quarta seria o Roy que iria pregar de novo. Quando o Roy pegou o microfone, ele disse assim: gente, eu percebi que no dia que eu preguei foi muito bom. Mas ontem quando meu filho Ralph pregou, eu percebi que a resposta de vocês foi maior. Então eu queria me retirar e deixar que meu filho Ralph continuasse a conferência e eu vou sentar para ouvi-lo, porque eu sei que Deus vai usá-lo poderosamente esses dias. Eu nunca tinha visto nenhum pastor fazer isso na minha vida. Naquele dia eu disse assim: eu quero a amizade desse cara. E hoje nós somos grandes amigos. Então ele tem moral para falar de paternidade ministerial, porque ele é pai. Ele falou ontem com os pastores: na maioria das vezes eu nem falo, fico quieto, deixo eles falarem. Então eu creio que a gente tem muito a aprender com ele sobre paternidade ministerial. Amém? Roy?